Ótima tarde para você. Está no ar o Boletim Legislativo desta quarta-feira, dia 30 de julho de 2025. Que bom ter a sua companhia por aqui. A partir de agora, teremos informações sobre a cidade e também prestação de serviço. Nesta edição, a gente mostra um estudo da Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior que aponta que 34% dos estudantes vão precisar interromper as apostas esportivas online para conseguir fazer uma faculdade. Tem ainda os detalhes de uma nova ferramenta lançada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, que vai permitir que qualquer pessoa, antes de comprar um celular usado, consulte se o aparelho possui algum tipo de restrição. Então vamos juntos. O índice de criança alfabetizada, divulgado pelo Ministério da Educação, mostrou que São José dos Campos atingiu 64,7% de crianças alfabetizadas ao final do segundo ano do ensino fundamental, isso em 2024. O resultado supera a meta e está acima da média nacional. Todos os dias, por pelo menos 1 hora, a Maévia separa um tempinho para fazer as atividades da escola com os filhos João e Lara. A Lara está na fase da alfabetização e já consegue ler algumas frases. Olha só. A zebra é preta, preta e branca. A Lara tem 6 anos, está na primeira série e foi a partir desse ano mesmo que ela já tem, né? Ela tem contato com os livros, a gente inseriu na rotina dela desde bem bebê, né? Mas a partir desse ano mesmo que ela destravou para juntar as palavrinhas. Esse processo é minucioso, passo a passo, ou melhor, sílaba a sílaba. Como essa pedagoga explica, a alfabetização está diretamente ligada ao lado lúdico da criança. Geralmente, a criança ela aprende a escrever primeiro e depois a ler, né? Então, primeiro, ela aprende a reconhecer as sílabas, ela entende que as palavras são divididas em sílabas. Então, a gente cria na criança o que a gente chama de consciência fonológica. Né? Então, ela precisa entender que as palavras são divididas em partes, ela precisa reconhecer quais são os sons dessas palavras, quais são as letras que fazem parte dessas partes, entendeu? É assim mais ou menos que funciona. E São José dos Campos tem o que comemorar quando o assunto é a alfabetização. Isso porque a cidade ultrapassou a própria meta de alfabetização em 2024 e ainda superou as médias do estado e nacional. Em números, o nosso município fechou o ano passado com 64,7% dos alunos do segundo ano do ensino fundamental alfabetizados. A proposta inicial da nossa cidade era de 61,18%. Nós chegamos em 64,7%, né? Que era a meta desse ano. Então, assim, de sair aí da casa dos 50% para 60 e poucos é muito, né? Numa cidade grande, com tantas escolas. A gente fica feliz, né? Fica satisfeito, mas a gente não quer parar por aí, né? A gente entende que estaríamos satisfeitos quando próximo aí dos 90% das crianças estejam alfabetizadas ao final do segundo ano. Então, a gente continua investindo para que os próximos resultados sejam melhores ainda que esse ano. No cenário regional, apenas 20 das 46 cidades do Vale e região atingiram a meta nacional, que era de 60%. Segundo a secretária, isso é resultado de um trabalho intenso da educação da cidade. É o monitoramento constante, né? Dados não mentem, né? Então, esse monitoramento tem que ser diário, esse acompanhamento tem que ser diário, né? Esse incentivo e ter o segundo professor alfabetizador. Esse monitoramento fez com que as escolas municipais fossem divididas em 3 categorias, de acordo com os índices de alfabetização de cada uma delas. Essa divisão é uma estratégia para aumentar ainda mais os números. Está sendo acompanhada e monitorada pela supervisão, por todo o pessoal da orientação. Então, todos os dias, as crianças do primeiro, segundo ano,
são acompanhadas tarefas, acompanhadas questão de leitura, porque a gente entende que se a gente não acompanhar de perto, não fizer esse investimento, a gente não consegue ter o retorno aí melhor que a gente quer. A alfabetização é um dos primeiros passos da vida escolar. Esse ensino, bem aplicado na infância, impacta positivamente a vida da criança. A alfabetização, ela desenvolve, né, processos cognitivos, ela desenvolve memória, raciocínio lógico. Então, quanto mais cedo, né, a gente fala muito sobre a importância de desenvolver isso na primeira infância, né, do primeiro ano, do 1 aos 6 anos de idade. Por isso que a gente está focando bastante na alfabetização nessa primeira infância, porque tudo que acontece na primeira infância vai impactar a vida da criança pro resto da vida. O caso da Lara é um exemplo positivo. Mostra também como os pais podem ser participativos nesse processo tão importante. A Laura incentiva o irmãozinho João, que só tem 3 anos, mas graças à ajuda da mãe e o exemplo da irmã, já se interessa pelo aprendizado. Logo, logo, vai estar lendo também. A Lara acabou, né, já incentivando, então o irmão já tá lá querendo ver as letrinhas, conhecer as vogais e tudo mais. É muito especial participar desse momento, né, de aprendizado, que a gente sabe que é uma sementinha, né, agora nesse momento. Mas é muito legal ver ela descobrindo, né, ela interessada nisso, que vai levar para a vida dela. Nós vamos falar agora de um problema que tem preocupado muito devido às diversas repercussões já percebidas: as apostas esportivas online, também conhecidas como bets. Estudo da Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior aponta que 34% dos estudantes vão precisar interromper os gastos com esse tipo de jogo se quiserem fazer uma faculdade. O sonho de se formar no ensino superior e ser a primeira da família a cursar uma faculdade. Tudo isso ficou perto de desmoronar na vida desta jovem que preferiu não se identificar. O motivo? O vício em apostas. Sempre foi meu sonho fazer uma graduação. Só que depois que eu conheci as bets, eu já não queria mais perder o tempo na faculdade, porque aquele tempo que eu ficava na faculdade atrapalhava eu jogar. Eu ia para a faculdade, mas o tempo todo eu estava olhando no celular, esperando o retorno do próximo jogo, e então isso caiu muito no meu desempenho. Inclusive eu pensei muitas vezes em desistir, porque a cabeça de uma pessoa que está com problema com jogos, ela pensa assim: e o valor da minha faculdade, o quanto que eu não poderia multiplicar esse valor? Ficava pensando assim: eu não vou precisar mais estudar, eu preciso somente jogar. Ou seja, as bets levou meu sonho. Em um ofício enviado ao STF, o Ministério da Saúde comparou o vício em bets ao uso excessivo de álcool e drogas. O comparativo é usado também pela jovem. Quando percebeu que a situação havia saído do controle, ela já estava viciada. Eu comecei a estourar os cartões e eu fui vendo as faturas se acumularem. Aí eu vi que eu estava doente, né? Que eu precisava de ajuda. E eu comecei a pegar dinheiro emprestado de outras pessoas, inclusive fazer cartões com outras pessoas. Inclusive eu usava outras pessoas até para fazer o reconhecimento facial. A realidade da jovem que conhecemos não é um caso isolado. Um levantamento da Associação Brasileira de Mantenedores de Ensino Superior revelou que aproximadamente 14% dos alunos matriculados em faculdades brasileiras deixaram de pagar a mensalidade em dia ou até trancaram o curso por conta do vício em apostas. Já 34% dos entrevistados confirmaram que precisaram interromper os gastos com as bets para iniciarem a graduação. Houve um percentual de respondentes, né, que disse que atrasou a mensalidade escolar, um percentual razoável, acima de 20% que disse isso, e um percentual muito parecido que disse que não conseguiu iniciar sua graduação por conta disso. Isso nos preocupa até muito mais do que a inadimplência momentânea, que pode até ser resolvida com alguma negociação dentro da própria instituição. Então, o aspecto que mais preocupa é a impossibilidade de acesso. Quando a pessoa se sente impossibilitado de acessar a graduação por conta de estar investindo os valores em aposta. A pesquisa mostrou ainda outro dado preocupante. A maior parte do dinheiro depositado em casas de apostas e cassinos online vem de pessoas com menor poder aquisitivo.
ou seja, os mais pobres. A primeira classe social que acaba comprometendo muito a vida familiar e a vida financeira são as classes menos favorecidas. Justamente porque parece que há um apelo para que você jogue centavos em determinados locais, só que esses centavos vão se acumulando, a pessoa não vai percebendo, e daí é o que a resposta da pesquisa traz, né? Pessoas que estão apostando parcela substancial daquilo que é o seu ganho, mensalmente, e nem estão percebendo o que está acontecendo. Mas o ingresso e permanência na educação superior não é a única área afetada na vida de quem viciou nas bets. A pesquisa ilustra, por exemplo, que 28% dos entrevistados deixaram de frequentar restaurantes, bares e até sair com amigos por conta da dependência. Outros 23% pararam de ir na academia, enquanto 20% deixaram de investir em cursos extras, como de idiomas ou outros aprendizados. A compulsão pelas bets, se não tratada, pode chegar a situações extremas. Ter que vender coisas, então você acaba, ao invés de resolver um problema de dívida ou de uma situação financeira, você piora, isso aumenta muito. Existe a questão da baixa autoestima, que quando você começa a dever, você começa a ter vergonha, sabe? Quando você percebe que você não tem controle desse impulso, você de forma imediatista ou até compulsiva não consegue, você começa a se envergonhar da tua família admitir isso. Porque é mal visto uma pessoa que tem qualquer tipo de vício, né? Mas o que explica essa obsessão pelas apostas? Por que algumas pessoas são tão vulneráveis para se viciar? Esse especialista explica como os sites desses jogos de azar estimulam o vício. O jovem, ele tem mais chance de ter essas características que eu falei que são de riscos. A impulsividade, a dificuldade de atraso de gratificação, até por uma maturação neuroquímica do cérebro, sabe? Eles ainda estão em formação cerebral que vai gerar os recursos para ter maiores controles inibitórios, né? Volto a dizer a questão do sofrimento, da angústia. Os jovens, a gente está passando uma geração muito mais ansiosa do que as anteriores. Elas carregam um certo sofrimento em que eles ainda não encontraram caminhos para extravasar isso. É comum que no sofrimento a gente crie válvulas de escape. O bets pode ser uma delas, como existem várias outras, né? Como o próprio álcool e drogas pode ser, né? Muito antes da febre das bets e dos cassinos online, o mundo das apostas já era perigoso. Longe do mundo digital, esse ex-apostador, que também preferiu não se identificar, destaca como perdeu quase todo o patrimônio por conta do vício no bingo. Atualmente livre da dependência, ele conta como buscou ajuda para reconstruir a vida. Dei entrada na aposentadoria, fui até a Caixa Econômica para reservar, eu ia abrir uma casa lotérica, acho que é até cabeça de jogador, né? Já pensei em abrir uma casa lotérica. E reservei o espaço, fui na Caixa Econômica, aluguei o imóvel, paguei 3 meses adiantado e deixei o dinheiro no banco, aguardando para investir nesse negócio. E comecei a jogar. Aí eu comecei a jogar realmente compulsivamente. Em 30 dias, eu perdi todo o meu fundo de garantia, não sobrou nem R$1 da conta. Então, ou seja, tudo aquilo que eu planejei, o jogo tinha me tirado, né? Hoje, eu digo para você com toda certeza, o programa de Jogadores Anônimos é perfeito. Quem chega em Jogadores Anônimos, quer parar de jogar, ele consegue parar. A gente muda de assunto agora para falar de empreendedorismo. Preço, qualidade e atendimento são alguns dos pontos mais buscados pelos consumidores. Mas essa equação é difícil de ser resolvida, né? Principalmente no início ali do negócio. Então, a gente vai falar mais sobre esse assunto no episódio de hoje do quadro Empreende Sebrae. Olá, meu nome é Paulo Sereda, eu sou gerente regional do Sebrae para a região de São José dos Campos. Preço, qualidade, competitividade, atendimento. Vamos definir o que é qualidade. Qualidade é fazer exatamente aquilo que o meu cliente espera, na quantidade que ele espera, no momento que ele espera
e envolve também o preço adequado a essa oferta. Qualidade não significa durabilidade ou algo muito rebuscado, significa entender a expectativa do meu cliente e oferecer isso que ele está querendo. Então não significa vender caro e a qualidade também não significa custar caro. O funcional, o eficiente, sem dúvida, resolve muita questão do custo. E o atendimento é a leitura dessa demanda, o entendimento, a escuta ativa do meu cliente para que eu possa organizar a minha oferta de maneira competitiva para o mercado que eu estou atuando. E quem está em busca de uma chance no mercado de trabalho tem vagas abertas aqui na cidade. Vamos ver na agenda de serviço. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para açougueiro, ajudante de açougueiro, ajudante de carga e descarga de mercadoria, ajudante de cozinha, ajudante de obras, analista de negócios, assistente de engenharia, atendente balconista, atendente barista, atendente de lanchonete, auxiliar administrativo, auxiliar confeiteiro, auxiliar de cozinha, auxiliar de estoque, auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de mecânico de autos, balconista, bombeiro hidráulico, caldeireiro, carpinteiro, cartazeiro, chefe de cozinha, churrasqueiro, confeiteiro, consultor de vendas, copeiro de hospital, corretor de imóveis, cozinheiro geral, eletrotécnico, empregado doméstico nos serviços gerais, encanador, gerente de unidade de fabricação, instalador de tubulações, lavador de automóveis, marceneiro, marceneiro modelista, mecânico de auto em geral, mecânico de manutenção de empilhadeiras e outros veículos de cargas leves, mecânico de manutenção de máquina industrial, mecânico de motor a diesel, mecânico de refrigeração e climatização, montador de andaimes, motorista de caminhão guincho pesado com manque, oficial de manutenção, operador de caixa, operador de guindaste móvel, operador de teleatendimento ativo, operador especializado de extrusora, padeiro, pedreiro, pedreiro de acabamento, pintor industrial, pizzaiolo, representante comercial autônomo, selecionador de sucatas, soldador, técnico de alimentos, técnico de matéria-prima e material, técnico de operação eletrotécnica, técnico de planejamento de produção, técnico de rede, técnico de refrigeração, técnico em instrumentação, torneiro mecânico, vendedor interno, vendedor porta a porta, vendedor praçista e vigia. E ainda vaga para pessoa com deficiência no cargo de operador de teleatendimento. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando o RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. Uma nova ferramenta lançada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública vai permitir que qualquer pessoa, antes de comprar um celular usado, consulte se o aparelho possui algum tipo de restrição. É o Cadastro Nacional, que pretende garantir mais segurança aos consumidores e também combater os roubos e furtos de celulares. Comprar um celular roubado, mesmo sem querer, é um risco com consequências que vão além do prejuízo financeiro. E para combater esse mercado ilegal, o governo federal integrou uma nova função ao aplicativo Celular Seguro. Agora, com o número do e-mail, qualquer pessoa pode verificar a procedência do aparelho antes de fechar negócio. E a importância é que as pessoas vão ter uma ferramenta fácil, de fácil acesso, para conseguir entender se aquele celular que ela está adquirindo, ele é produto proveniente de roubo ou de furto, porque se for, ela acaba tendo, primeiro que essa compra ela é ilegal, né? Essa venda ela é ilícita, segundo que o consumidor pode ter um prejuízo imenso de não conseguir reaver esse valor. A novidade é a unificação dos dados. Antes, as informações ficavam espalhadas entre a Anatel, boletins de ocorrência e operadoras. Agora, tudo está integrado no sistema,
o que facilita a checagem e dificulta a revenda de produtos ilegais. Com o aumento das vendas digitais, outro risco é na compra de um celular usado. Essa advogada alerta que o ideal é exigir a nota fiscal ou recibo com detalhes do aparelho. Sem isso, fica difícil garantir os direitos. Sempre que você estiver comprando de um lojista, mesmo que seja um aparelho usado, esse lojista ele é obrigado a te fornecer um documento fiscal, uma nota fiscal. Então, o primeiro cuidado é exigir essa nota fiscal o mais detalhada possível para que você consiga, se precisar, no futuro, demonstrar o lastro e que essa nota fiscal se refere a essa operação e a essa compra de um aparelho. Se você estiver comprando de uma pessoa física, a pessoa física não vai conseguir te fornecer a nota fiscal, mas ela pode fornecer um recibo de compra e nesse recibo também é interessante que você tenha o detalhamento do aparelho para que você consiga demonstrar que isso diz respeito a essa operação e, idealmente, que você consiga, inclusive, resgatar a nota fiscal original. E nas ruas, quem realmente opta pelo celular usado garante que checa as informações. A gente faz uma busca, sabe se é perfeitinho ou não, né? Sempre. Tanto a nota fiscal e olhar também se o site é confiável, né? Tem que olhar tudo. Ao comprar um celular roubado, a pessoa também pode cometer o crime de receptação, com a pena podendo ser de 1 até 4 anos. Caso exista a revenda deste aparelho, o tempo pode subir para até 8 anos de reclusão. Para o consumidor, ele poderia ser enquadrado como uma receptação, mas o lojista ele tem uma pena agravada porque pode ser enquadrado como uma receptação qualificada, que é quando você recebe esse produto do crime e utiliza na sua atividade comercial. Então ele pode sofrer consequências criminais sérias. A responsabilidade, no fim, é de todos. Ao verificar a origem do celular, o cidadão se protege de problemas com a justiça e ajuda a quebrar o ciclo do crime. Se você teve conhecimento de um crime, registre o boletim de ocorrência. Se você tem esse cadastro à sua disposição, faça essa consulta também e se utilize desse mecanismo, porque assim a gente consegue desestimular esse mercado de vendas de produtos roubados. Então, a população ela tem que se utilizar das ferramentas que estão à disposição dela. Olha, além dessa, outras medidas também vêm sendo adotadas para combater a criminalidade. Agora, a Polícia Militar vai usar um aplicativo de localização para bloquear remotamente os celulares roubados ou furtados. Com o novo aplicativo Google Localizador instalado nos terminais portáteis da corporação, os policiais militares de São Paulo podem, de dentro da viatura, rastrear, bloquear remotamente a tela do celular da vítima e apagar em tempo real os dados de celulares roubados ou furtados. Por vezes, o policial militar, quando ele se depara com aquela vítima de roubo ou furto de aparelho celular, ele não tem muitas possibilidades de ofertar uma melhor qualidade na prestação de serviço. E a partir de agora, o policial militar, tendo essa funcionalidade dentro da sua viatura, ele pode tentar auxiliar ainda mais essa vítima, nesse momento tão crítico que ela estava passando. Em São José dos Campos, o novo sistema está em fase de implantação e treinamento dos policiais. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o bloqueio remoto de tela só vai funcionar nos aparelhos com sistema operacional Android, o que equivale a cerca de 89% dos aparelhos registrados no estado. E tem um detalhe muito importante: a nova tecnologia só vai funcionar com o botão do bloqueio remoto ativado no aparelho. Para ativar o bloqueio remoto no celular Android, acesse Configurações, selecione Google, clique em todos os serviços, depois em Proteção contra roubo, selecione Bloqueio remoto e habilite o botão Usar o bloqueio remoto. Eu acho que uma informação muito importante para a gente colocar aqui é que a Google anunciou no evento deles que a partir do segundo semestre agora de 2025, os aparelhos com sistema operacional Android virão com essa habilitação imediata e será possibilitado ao usuário desativar. Mas quem já possui o aparelho no sistema operacional Android tem que ativar essa funcionalidade.
Para os celulares do sistema operacional iOS, a polícia usará o aplicativo Buscar. Porém, o localizador do celular deve estar ativado. A PM orienta que o dono do aparelho tenha o ID Apple e a senha. Uma outra orientação é salvar o e-mail, que é o número único de identificação do celular com 15 dígitos. Guardar este número, inclusive, vale para todos, como explica este especialista em segurança digital. O e-mail é um número, ele é exclusivo de cada aparelho, não se repete, é como se fosse um DNA daquele aparelho, um RG, um CPF dele. Para que se tome qualquer medida, inclusive a polícia precisa, é desse número. Porque vai ser através desse número que vai alimentar os bancos das operadoras, os bancos de dados das operadoras, e vai tomar o bloqueio do aparelho, a formatação, ou se tentar ativar esse aparelho dentro de uma operadora, automaticamente ele vai ser bloqueado. No celular Android, você encontra os números do e-mail clicando em Configurações, depois em Sobre o telefone, em seguida clica em Todas as especificações e em Status. Já nos aparelhos iOS, o e-mail está em Ajustes, Geral e clica em Sobre. Para o especialista, o novo sistema de bloqueio remoto deverá gerar impacto no combate aos roubos e furtos de celulares. Na medida que a polícia tem a ferramenta na mão e os proprietários dos telefones façam essas notificações, isso vai desestimular a criminalidade a tentar fazer esse tipo de crime, de fazer o roubo, a extração de alguma forma, porque ele só pratica o roubo porque ele tem uma vantagem financeira depois. Na medida que você cria essa dificuldade, vai tornar menos atrativo o crime. Entre janeiro e maio deste ano, foram registrados 110 mil roubos e furtos de celulares em São Paulo, uma queda de 4% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo os dados da Secretaria de Segurança do Estado. Em São José dos Campos, foram 1.079 furtos no primeiro semestre deste ano, redução de 27% em relação ao primeiro semestre de 2024. Na capital, o sistema de bloqueio remoto foi implantado há pouco mais de um mês. De lá para cá, ainda em caráter inicial, a polícia já percebeu novas funcionalidades para o sistema. Acho que em alguns casos, está começando a extrapolar até a ideia inicial. Nós tivemos um caso em que um ex-marido entrou na residência da esposa, ameaçou ela com faca, isso foi na capital, tá? Ameaçou ela com faca, manteve ela sob cárcere privado um certo tempo. Ela conseguiu, num determinado momento, deixar aquele local, gritando polícia na rua. O vizinho acionou o 90. Ele deixou o local com o aparelho da vítima. A equipe colocou e-mail e senha e nós conseguimos deter esse indivíduo aí que fez essa ameaça com a ex-esposa dele. Então, são inúmeras ocorrências aí. Acho que a partir desse momento, é um mês aproximadamente que nós estamos colocando essa ferramenta. Os policiais ainda vão se adaptar. Obviamente, foi feito um treinamento, foi já disparado um treinamento para todos os policiais, mas acho que durante o tempo a possibilidade de êxito nas ocorrências será muito maior. Vamos ver como ficam as temperaturas na previsão do tempo. A tarde desta quarta-feira se mantém com sol entre algumas nuvens. Não há previsão de chuva. A máxima é de 18 graus e a mínima de 6 graus. Já nesta quinta-feira, o dia será de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Também não há chance de chuva. A máxima será de 21 e a mínima de 7 graus. O Boletim Legislativo de hoje termina aqui. Muito obrigada pela companhia. Todas as reportagens estão disponíveis no nosso canal do YouTube TV Câmara SJC. Amanhã tem mais notícias aqui no Boletim. E claro, eu espero você.